Olá, oitavo ano! Hoje, na nossa aula, nós trataremos sobre o discurso indireto livre. Então, inicialmente, assim como o discurso direto e o discurso indireto têm as suas características, o mesmo ocorre em relação ao discurso indireto livre. Então, do que se trata? Como que nós podemos identificar essa forma de discurso? Então, ela ocorre quando o narrador se sente tão submerso no mundo da personagem que as suas vozes e a fala deste, sem qualquer isolamento ou pontuação, funde-se ao próprio texto. Ou seja, é quando nós temos um texto em que a voz do narrador e a voz da personagem estão ali e acabam que meio que se confundindo. E nós temos, então, essa forma quando nós temos o discurso indireto livre. E o discurso, então, das personagens, enfim, elas fundem-se ao próprio texto. E por instaurar, então, um caráter mais dinâmico, polissêmico, ou seja, de diversos sentidos, significados, e por vezes também representar tumulto e até mesmo a confusão de pensamentos, o discurso indireto livre ele é mais característico de textos literários, ou seja, os textos que têm a base literária, então eles são mais comuns nesses textos. Quando nós temos, então, o discurso indireto livre, nós também temos a pontuação comum, não há uma separação entre as falas de narrador e personagem e acaba que elas se confundem e uma forma de pontuação é o emprego das reticências, ou seja, o emprego das reticências é algo muito comum quando trata-se do discurso indireto livre. E em relação aos verbos de sende, eles não são empregados, nós não temos verbos específicos que demarcam a fala. Então, vamos aos exemplos para que vocês possam, então, compreender como é que se funde o discurso do narrador e das personagens. Então, primeiramente, nós temos aqui um exemplo. O despertador tocou um pouco mais cedo. Então, aqui, essa parte, ela corresponde à fala do narrador. Agora, vamos lá, eu sei que consigo. É a fala da personagem. Então, aqui, foi possível perceber que não tem nenhuma separação, não tem nenhuma pontuação e nenhuma sinalização que apresenta, então, qual é o discurso, qual é a fala da personagem. Aqui, então, nós temos a voz do narrador se funde à agitação mental da personagem. Então, nós temos aqui. O diretor se perguntava como ia prestar contas ao seu produtor. Os prazos estavam esgotados, o orçamento estourado e pouco resultado se via. Então, até aqui, nós temos a fala do narrador. Mas também com uma equipe tão inexperiente e com tão poucos trabalhos realizados, nem se tivessem se formado na melhor faculdade do mundo. Então, aqui nós temos o pensamento da personagem que está ali colocado e se funde a voz do narrador. Precisavam de prática e para isso ainda não havia tempo. Então, aqui nós temos somente o emprego das reticências, que sinalizam um pouco essa fala, esse pensamento da personagem que acaba fundindo-se ao que foi, então, apresentado pelo narrador. Temos aqui ainda um outro exemplo. Então, o juiz conduzia a sessão e tentava o mais rápido que podia fazer a conciliação. Logo hoje que tem uma agenda cheia. Ele não sabia se conseguiria resolver aquela situação. Tomara que eu consiga. Então, aqui nós também temos a parte que corresponde ao narrador, e o que está em destaque é justamente também
o pensamento do juiz que está inserido ali no texto. Então, nós temos essa inserção, nós temos essa fusão daquilo que é da fala do narrador e também, no caso, da personagem, que aqui especificamente trata-se do juiz, o pensamento dele, então, que está inserido ali no decorrer do texto. Temos aqui também um exemplo de texto, aqui especificamente um texto literário, retirado de Vidas Secas do Graciliano Ramos. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, um cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil o reduzira à condição natural. Era um bicho, grunhia como bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira, homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir? Isso lá era jeito de tratar empregado? Então aqui nós temos também a fusão da fala da personagem, daquilo que é narrado pelo narrador, a narração, então, que é feita por parte do narrador, e da personagem, então, o que ela pensa, o que ela diz, também está ali inserido no decorrer do texto. E ainda nós temos aqui o texto do Luiz Fernando Veríssimo. Um homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com 7 anos de idade. Está com 40 e poucos. De repente dá com ele mesmo chutando uma bola perto de um banco onde está a sua babá fazendo tricô. Não tem a menor dúvida de que é ele mesmo. Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Um dia ele estava jogando bola no parque quando de repente aproximou-se um homem e o homem aproxima-se dele mesmo, ajoelha-se, põe as mãos nos seus ombros e olha nos seus olhos. Seus olhos se enchem de lágrimas. Sente uma coisa no peito. Então até aqui é o narrador. Que coisa é a vida, que coisa pior ainda é o tempo. Como eu era inocente, como os meus olhos eram limpos. Então essa parte que está em destaque corresponde ao pensamento da personagem. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer. Apenas abraça a si mesmo longamente. Depois sai caminhando, chorando, sem olhar para trás. O garoto fica olhando para sua figura que se afasta. Também se reconheceu. E fica pensando aborrecido, quando eu tiver 40 e poucos anos, como eu vou ser sentimental. Então aqui, quando nós temos esse pensamento da personagem sendo inserido e aqui ele funde-se ao texto, nós temos então o que nós chamamos de discurso indireto livre. E como já foi dito, já foi apresentado anteriormente, trata-se de um recurso que é bastante utilizado quando nós temos os textos literários. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 6 e 7 das páginas 282 e 283. E por hoje é só, e até a próxima aula.